Salve, salve família vascaína, eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você se informa e se atualiza sobre tudo o que acontece no Vasco. Pessoal, muita novidade hoje, né? Ontem eu não fiz vídeo porque realmente não tinha o que falar, depois do vexame, né, que o Vasco teve contra o Lanús. É uma partida horrível, ridícula do Vasco, onde o Vasco mais uma vez jogou como um time pequeno, não soube aproveitar o mau momento do time do Lanús, que também jogou mal. Então, assim, a indignação não foi pelo resultado, foi pelo que se mostrou em campo, né? O Vasco, mais uma vez, se mostrou não ter é, uma continuidade de bons jogos, né? O Vasco joga bem hoje, quando é no próximo jogo, joga que nem amador. Aí joga outro jogo bom, aí passa mais dois, três jogos jogando que nem amador. E isso é sério, é muito sério no Vasco, né? É... Fábio Carille hoje ele se encontra de novo, depois desse empate, em uma situação muito delicada do Vasco. Ele pode ser demitido a qualquer momento. Eu acredito que ele não vai ser demitido antes de mais uns dois ou três jogos. Ele tem que ter mais uns dois ou três jogos ruins para poder ser demitido. Lembrando que o Vasco agora vai ter 6 jogos fora de casa, né? Então, assim, é muito provável que antes de terminar esses 6 jogos, o Fábio Carille seja demitido do time do Vasco. Isso é muito provável. Não desejo a demissão dele, vou falar a verdade, não desejo a demissão de ninguém. Mas que, com o futebol que o Vasco está mostrando, fica óbvio que ele não é o técnico certo pro Vasco nesse momento. Ele pode até ser um bom técnico, ele pode ser um técnico que no futuro seja chamado de novo pro Vasco e mostre um bom resultado, mas com a equipe que ele tem, ele não conseguiu desenvolver o futebol do Vasco, não conseguiu, e isso já tá óbvio. Então, assim, o ideal seria que o Pedrinho, né, ele o mais rápido possível trocasse de treinador, né? Temos vários treinadores aí que estão disponíveis, estão sem emprego, que pode ser chamado para o time do Vasco. Então, essa, na minha opinião, até o Vanderlei seria um ótimo treinador para o Vasco. Seria um ótimo treinador, né? Mas muita gente aí tem outros treinadores que estão mais na frente para assumir o time do Vasco caso venha uma demissão do Fábio Carille. Vamos falar aqui da avaliação até aqui em relação aos números, né? É, do Fábio Carille. São 20 jogos que ele tem com o Vasco. Nesses 20 jogos, ele tem 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. São números razoáveis. Não são de tão tremendo ruindade. Entendeu? Mas são números que, apesar de ser mediano, o Vasco poderia ter tido resultados piores com esses jogos, né? Teve alguns jogos que o Vasco jogou ruim, né? Não foi bem e conseguiu a vitória. Por isso que não tá pior essa estatística aqui, né? Do Fábio Carille. Nessas 6 derrotas, né? Nesses 20 jogos, 5 empates, 6 derrotas. O Vasco fez 28 gols e sofreu 20 gols. Então, nesses 20 jogos, o Vasco tem um saldo de gol positivo com o Fábio Carille de 8 gols, né? Sofreu 20 e marcou 28. Tem 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Então, ele tem mais vitórias do que empate e derrota. Um aproveitamento de 54%, 54,3%. Então, tem mais de 50% de aproveitamento. Razoável, né? Não é um número tão ruim. Apesar que 54% ainda é baixo. Entendeu? Mas ele tá muito balançado porque o Vasco não mostra um bom futebol. Várias dessas vitórias foram contra times pequenos. Entendeu? Então, assim, não é porque tem 9 vitórias que o Vasco jogou bem. É porque teve times pequenos que o Vasco enfrentou.
e que tinha que vencer, entendeu? Mas o Vasco não tá fazendo uma boa temporada, principalmente quando enfrenta time de expressão, não consegue ter um resultado positivo e fica muito complicado o Fábio Carille continuar no comando do Vasco. Mudando de assunto, né? Vamos falar aqui do JP, cara. JP que é um garoto bom da base do Vasco. Eu gostei quando ele é, teve a oportunidade de um profissional. E que ele tá tendo agora, né? Ele foi emprestado pro time do Avaí. E ele fez seu primeiro gol pelo time do Avaí. Ele tá chamando muita atenção por lá. Tá tendo bons resultados. E que é muito provável que ele tenha chance de ser vendido nesse meio de temporada, né? Ele foi emprestado pro time do Avaí. E eu acredito que ele, pelo futebol que ele tá demonstrando lá, um futebol consistente, tá sendo titular no time do Avaí, fez o gol da vitória nesse último jogo. Ele tem uma grande chance de ser vendido nesse final de ano. Outra novidade boa também é sobre o Leandrinho, cara. Leandrinho que foi emprestado também, né, para o time do Al-Shabaab, né, lá na Arábia. E ele tem tido bons resultados lá. Ele tá muito adaptado ao futebol da Arábia. E que é muito provável que o Al-Shabaab venha contratá-lo esse mediano. Então, assim, o Leandrinho, ele tem um potencial muito grande. Um lateral que sempre que entrava no time do Vasco, entrava bem. Eu não achei, até mesmo assim, eu não fiquei contente quando ele foi emprestado para o time do Al-Shabaab. Porque ele entrava bem quando o Lucas Piton não estava bom, né? Quando ele substituía. E hoje a gente tem essa falta, né? A gente sente essa falta hoje. O Lucas Piton, muitos jogos não tá bem, que nem o jogo que ele fez agora por último. Ele não tava bem. E a entrada de um Leandrinho poderia ter dado outra cara pro futebol, né, do Vasco naquele momento, ali na lateral. O Lucas Piton, ele é um jogador que ultimamente, na minha opinião, ele tá muito irregular. Ele tem um grande jogo hoje e tem um jogo péssimo no próximo. Então, assim, tem que ter um lateral que viesse substituir com um alto nível de futebol, né? Que o Leandro tava mostrando. Até gol ele tava fazendo aqui quando substituía o Lucas Piton. Então, assim, pode ser uma venda boa pro Vasco, pode entrar muito dinheiro nos cofres do Vasco. Não sei ainda, não tem essa informação de quanto será a proposta que o Al-Shabaab vai fazer para ficar em definitivo com o Leandrinho. Mas eu acredito que por ser um time da Arábia, eles estão investindo muito dinheiro no futebol deles lá. Eu acredito que seja uma boa quantia em dinheiro para um lateral. Né? Porque normalmente um valor alto mesmo é quando é um meio campo, um atacante, né? Os laterais eles são menos valorizados. Mas eu acredito que vai ser um bom valor também que o Al-Shabaab vai oferecer para o Vasco. Pessoal, vou ficando por aqui. Essas são as novidades de hoje. Se você curtiu, se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixe o seu comentário se você preferir que o Leandrinho voltasse pro Vasco. Se você preferir que o JP voltasse também, né? Então, assim, são jogadores da base do Vasco que estão fazendo sucesso nos seus times atuais. No Vasco eles não tiveram tantas oportunidades, mas quando tiveram, mostraram bom futebol. Teve ali uma irregularidade ali um pouquinho do JP, mas é um garoto que tem muito potencial para ser um grande jogador no futuro. É um jogador novo, ainda muito jovem, que tá subindo agora da base, né? E que já tá mostrando bom futebol no time profissional. Vou ficando por aqui, até o próximo, valeu, fui!